Encerrando então a série Princípios Imutáveis, nós vamos falar do tema da corporatividade hoje, a partir de Efésios 4, 15 e 16. Vamos ler juntos? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando eu falo corporatividade, o que vem à tua mente? Às vezes a gente remete essa palavra a um ambiente empresarial. Mas a corporatividade é um princípio bíblico, porque a Bíblia nos ensina que, como igreja, uma das formas de nós entendermos o projeto de Deus para nós é que nós individualmente somos parte, somos membros de um corpo. Então tem coisas que nós vamos viver como igreja, que nós vamos viver coletivamente, como se estivéssemos andando juntos, e juntos esse corpo vai vivendo, vai crescendo e vai conquistando novas coisas. Para que esse corpo esteja bem, saudável, crescendo e avançando, cada parte do corpo também precisa estar bem. Uma mínima parte precisa estar bem. Se você dá um cortezinho na ponta do teu dedo, você se lembra dele por uns 2 ou 3 dias, mesmo que o resto do corpo todo está bem. Se você tem lá no dedo do pé um cantinho de uma unha que está encravado, você já teve isso ou não? Você se incomoda o dia inteiro, mesmo que o resto do corpo está com saúde. Mas também nós podemos às vezes enfrentar alguma enfermidade que abate o corpo inteiro, alguma enfermidade que toma conta de toda a corrente sanguínea. E assim, da mesma forma como igreja, nós estamos aqui juntos para juntos enfrentarmos desafios, juntos cuidarmos de cada parte, de cada pessoa e juntos crescermos e avançarmos. E isso remete a esse conceito bíblico de um princípio de Deus, dos princípios que não mudam da palavra de Deus. A aparência da igreja vai mudando conforme a sociedade vai mudando. As músicas, as letras das músicas, aquilo que nós fazemos no culto, isso pode ir mudando conforme a sociedade vai mudando na dinâmica, no jeito, na apresentação. Mas na essência, os princípios imutáveis da palavra de Deus precisam ser preservados. E um deles é o fato de nós estarmos nos reunindo como igreja. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus declara assim: não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Então sempre tem algumas pessoas que querem acreditar em Deus, mas não ter contato com outros, porque quem sabe foram machucados, se ofenderam com alguma coisa, tiveram uma experiência negativa com algum lugar, em alguma igreja, alguma vez na sua vida, então julgam que podem viver tudo com Deus sozinhos, e a Bíblia diz que não faça isso. Isso é o costume de alguns, mas não deixe de se reunir como igreja, porque como igreja nós vivemos muitas coisas que não conseguimos viver sozinhos, buscando a Deus. Nesse aspecto então da corporatividade, é o contraponto da primeira mensagem temática dessa série. Na primeira semana nós falamos sobre os princípios imutáveis de uma forma geral, mas quando abordamos o primeiro princípio na segunda semana dessa série, você pode acompanhar isso no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, nós falamos sobre piedade. Lembra piedade? Quem lembra da mensagem de piedade? Você estava aí ou não? Nessa mensagem de piedade nós falamos da sua relação com Deus, da minha relação com Deus, da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura bíblica, da nossa vida de vez em quando perceber que Deus nos chama a fazer um jejum, da nossa vida devocional. Esse é um lado de um princípio imutável da nossa relação individual com Deus. Hoje nós estamos falando o extremo oposto, que é o quê? Nós estarmos juntos buscando o Senhor. E nesse aspecto de Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, nós vamos extrair aqui hoje 3 princípios da corporatividade. O primeiro, diga assim comigo, que o corpo de Cristo é proporcional. Então, quando nós vemos o versículo 15, diz ali assim, que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E esse é o primeiro engano que algumas pessoas têm, especialmente quando começam a buscar a Deus. Eu estou vindo buscar a Deus buscando pela minha família. Eu estou vindo buscar a Deus porque eu estou com uma crise nas minhas finanças. Eu estou vindo buscar a Deus porque eu preciso de um milagre na minha saúde. Eu estou vindo buscar a Deus porque eu quero vencer a tristeza, a ansiedade, a depressão. Cada um de nós vem buscar a Deus por um motivo.
vem buscar a Deus por uma situação que está acontecendo. Mas quando nós começamos a viver com Deus, nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus, ela libera princípios, verdades e bênçãos do Senhor, para que nós não venhamos crescer somente em uma área, não venhamos crescer somente onde a gente acha que precisa, mas Deus tem um projeto para que nós venhamos crescer em tudo. Diga assim comigo: Deus deseja que eu cresça em tudo. Então imagina que você é a mão no corpo de Cristo. Vamos dar um exemplo de um membro do corpo, a mão. E aí na mão, eu brinco com meu filho Levi, ele está com 3 anos, e volta e meia eu coloco a mãozinha dele em cima da minha mão e digo assim: a tua mão está crescendo, daqui a uns dias ela vai estar do tamanho da mão do papai. Só que a mão, ela precisa acompanhar o crescimento de todo o corpo. Conforme o corpo cresce, proporcionalmente, os membros do corpo também crescem. E à medida que você vai caminhando com Jesus, que você vai cultivando uma vida com Deus, que você vai cultuando a Deus, que você vai aprendendo a palavra de Deus, o que vai acontecer com a tua função no corpo de Cristo? Você vai crescendo em todas as áreas da tua vida. Então, para que o Levi tenha lá um crescimento saudável na mão dele, à medida que ele vai crescendo ao longo dos anos, não pode só a pele da mão dele crescer, não pode só as unhas crescerem, não pode só os tendões crescerem, não pode só os músculos da mão crescerem, e também não pode faltar uma dessas coisas no crescimento. Você entende isso? Para a mão crescer saudável, precisa crescer o osso, precisa crescer o tendão, precisa crescer um músculo, precisa crescer a pele, precisa crescer a unha, precisa crescer, até quem sabe vai nascer depois uns cabelinhos aí em cima da mão, que vários homens têm, que faz parte do crescimento integral. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer hoje é que se você seguir a verdade da palavra de Deus, recebendo ela com Deus como Pai sobre a tua vida, siga a verdade da palavra de Deus não como um conjunto de regras, não com um monte de obrigação religiosa. Siga a verdade da palavra de Deus sabendo que Deus te ama, e esse é o melhor para a tua vida. Se você deseja seguir essa verdade, eu e você vamos crescer em tudo. A gente não vai crescer só nas finanças e a vida depois nas outras áreas está tudo sem a presença de Deus. A gente não vai crescer só receber um milagre de saúde, mas não tem certeza da salvação, do perdão dos pecados. Quando você se envolve como igreja, Deus te chama a crescer em tudo, proporcionalmente. Então, abra o teu coração. Abra a tua mente naquilo às vezes que você acha: não, isso aqui já está bom, isso aqui Deus não precisa mexer. Deixa a palavra de Deus entrar ali também, e quem sabe você vai ser surpreendido pelo poder e pela presença de Deus, que com muito amor vai te dando um crescimento em todas as áreas. A segunda coisa que eu preciso falar contigo nesse aspecto do crescimento ser proporcional é o finalzinho do versículo 15, coloca ali para nós, que para que nós venhamos crescer em tudo, Efésios 4,15, nós temos que estar conectados naquele que é a cabeça, Cristo. Então as nossas relações como igreja, pessoal, nós desenvolvemos amizades, nós desenvolvemos relações de ajuda mútua, nós desenvolvemos relações de às vezes ajudar alguém que está em necessidade, mas para que haja um crescimento espiritual verdadeiro e bíblico, nós temos que estar preocupados em aprender aquilo que vem de Deus para nós. Então nós sempre temos que estar vigiando no nosso pertencimento à igreja, para a gente não confundir as coisas, não ter uma intenção errada, não estar aqui pertencendo e daqui a pouco deixando-se criar uma ofensa no nosso coração, deixando-se criar uma fofoca no nosso meio, deixando-se criar uma má intenção com alguma pessoa. Lembre-se, cada um está num momento diferente com Deus, e aquilo que você já percebe, talvez outra pessoa não percebe, e ela precisa vencer. Então quando a gente olha uns aos outros como uma família, quando a gente olha uns aos outros em amor, a gente releva muito mais as fraquezas do outro do que quando a gente olha como assim uma empresa, como uma sociedade que tem que exigir que cada um faça o seu trabalho e não possa errar em nada. Então entenda que o nosso crescimento vem quando nós vivemos uns com os outros como igreja, buscando a Deus, que a palavra de Deus seja a nossa referência. A gente cresce quando nós estamos conectados em tudo naquele que é o nosso cabeça, Jesus. E Jesus pode falar contigo individualmente, mas Jesus também pode falar conosco através
desses momentos aqui, de culto, de retiro, através de uma conversa, através de um momento de oração conjunta, lá na célula, tudo isso faz parte da corporatividade. O segundo aspecto da corporatividade que eu quero te falar hoje está no versículo 16 de Efésios 4. Vamos ler de novo? E ele diz assim: dele, ou seja, do cabeça Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Fala assim comigo então: o corpo de Cristo é interligado. Veja só, o corpo de Cristo é proporcional, a gente vai crescendo em tudo. Agora, para eu viver essa corporatividade, o corpo de Cristo precisa estar interligado. Imagine os membros do nosso corpo. A palavra de Deus fala que não adianta o pé querer viver sozinho. Não adianta a orelha querer viver desconectada. As partes do corpo só vão cumprir o seu propósito se estiverem interligadas, conectadas umas às outras e conectadas à cabeça, que é Jesus. Então, alguns lugares em que os cristãos se reúnem, infelizmente acontece, as pessoas estão reunidas, mas não estão conectadas. As pessoas não estão interligadas. O que nos faz hoje como igreja mais conectados e mais interligados na estratégia sistemática de funcionamento que Deus tem nos dado aqui na Família da Fé, são as nossas células. As nossas células nos fazem conectados de uma forma mais profunda uns com os outros, como se agora lá na célula você tem a tua mão é a tua célula. Vamos dar outro exemplo agora. Imagina aí a tua mão, olha para a tua mão aí. A tua mão é a tua célula. E aí na tua célula, um é o ossinho de cima aqui do minguinho, o outro é o ossinho de baixo, do meio o outro é o ossinho de baixo e o outro é a palma da mão. Para que cada um viva um propósito, todos têm que estar conectados. Existe algo da presença de Deus que vai nos vinculando, que vai nos interligando, e quando vê, você está junto, vivendo os propósitos de Deus, através da igreja, através da tua célula. Quando vê, você está num propósito, jejuando junto com uma pessoa, orando junto com uma pessoa, estudando a Bíblia junto com uma pessoa, mobilizado lá na tua célula para crescer em algo, e aí quando você menos percebe, os teus melhores amigos agora fazem parte da tua vida cristã. Não é problema a gente ter outros amigos que não são cristãos, mas quanto mais a gente mergulha nessa corporatividade, mais a gente vai se conectando, mais a gente vai se interligando. Então o segundo pedido que eu quero fazer para você hoje nessa palavra é: permita-se envolver a tua vida, criar relações, abrir o teu coração para amizades, conectar-se uns aos outros, para que nós venhamos viver novos propósitos. Quem sabe se a gente pegar essa pontinha do dedo aqui sozinha, ela não vai ter muito propósito, mas nós conectados, nós podemos fazer algo grande de Deus acontecer no nosso meio. O corpo interligado, interessantemente, no versículo 16, fala ali que ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Eu gostaria que você pudesse, se você tem a tua Bíblia, deixar marcadinho Efésios 4,16 e abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, é do ladinho aí, gente, está em Efésios, vai um pouquinho mais para frente no livro de Colossenses, no versículo do capítulo 3. Colossenses 3,14. Lá na Bíblia, então você está em Efésios, próximo livro é Filipenses e o próximo é Colossenses. Poucas páginas para frente. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Tem um versículo muito interessante da palavra de Deus, que ele vai dizer assim em Colossenses 3,14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Diz aí comigo: o amor é o elo perfeito. Então, se você quer ter um casamento abençoado, não adianta você estar com as contas do mês todas planilhadas se não tiver amor. Se você quer educar o teu filho de uma maneira correta e bíblica, não adianta você ter lá o quadro da disciplina se não tiver amor. E se você quiser viver algo grande e poderoso como igreja, nós precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Quando nós amamos, nós vamos suportar as dificuldades.
Quando nós amamos, nós vamos relevar as fraquezas. Eu costumo dizer, quando a gente aconselha alguns casais, você está ali todos os dias casado com essa pessoa, junto com essa pessoa, está convivendo todos os dias, todas as tuas horas vagas, durante a noite, quando você chega em casa, final de semana, vai viajar, você está com essa pessoa que é o teu cônjuge. Se você quiser elencar os defeitos dessa pessoa, você é a pessoa mais qualificada no mundo para apontar todos os defeitos do teu cônjuge, não é? Se a gente fizer aqui uma reunião para falar dos defeitos do teu marido, quem sabe você já tem na ponta da língua. Pastor, não precisa nem anotar, eu já sei aqui, está na ponta da língua. Vamos falar aqui dos defeitos da tua esposa, vamos dizer o que ela é ruim. Está na ponta da língua. Mas se você focar nos defeitos, a intimidade faz ver os defeitos, não é? Se você focar nos defeitos, vai crescer esse casamento? Vai ter um ambiente abençoado? Vai estar causando vida? Não. Então o amor nos faz vincular e faz relevar as nossas fraquezas. Nós vamos relevar as nossas fraquezas para poder potencializar as nossas qualidades. Por causa disso, muitas igrejas erraram e ainda erram. Alguns ambientes de igreja por aí, infelizmente, cometem alguns erros estruturais. Que é o quê? Os pastores da igreja, os líderes da igreja, alguém que tenha um pouco mais de tempo de caminhada, cria uma barreira com as pessoas. Ficam pessoas que ninguém pode conversar, ninguém pode acessar, ninguém pode saber o número do telefone, ninguém pode chegar perto. Aí vira lá as pessoas comuns e os ungidões. Os ungidões são pessoas que estão se desconectando do corpo. Então nós precisamos entender que esse nosso modelo de igreja em célula faz com que cada vez mais nós venhamos conectar uns aos outros em amor e venhamos estar nos aproximando com o interesse de que todos cresçam. Quanto mais alguém lidera no reino de Deus, mais essa pessoa precisa servir aos outros, precisa amar uns aos outros, e isso vem do nosso amor por Deus. Como é que Jesus diz que se resumem os dois grandes mandamentos? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então pense nisso. Antes de você criticar alguém que está do teu lado na igreja, criticar alguém que você está querendo evangelizar, antes de você julgar alguma coisa que foi falada, quem sabe uma palavra que foi escolhida errado, que saiu numa frase, pense no amor, se coloque no lugar, pense se fosse você naquela situação, que tivesse se equivocado, que tivesse falado algo indevido, que tivesse num dia ruim, passou de cara fechada por alguém, estava resolvendo um problema. Pense nisso e valorize que o corpo esteja sempre interligado. E por último, nós vemos então, nesse aspecto, que em 1 Coríntios 12, 26, projeta aí para mim, se você voltar um pouquinho aí na tua Bíblia, volta um pouquinho de Efésios, você vai localizar o livro de Coríntios, tem 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Em 1 e 2, 12, 26... para finalizar esse aspecto dessa interligação, o apóstolo Paulo, ele escreve assim a essa igreja que estava com muitos problemas. A igreja de Corinto estava com muitos problemas. Corinto é o nome de uma cidade, e Paulo escreve essa carta e estava com muitos problemas relacionais. E no versículo 26 de 1 Coríntios 12 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Veja só. Num ambiente que não é do corpo de Cristo, normalmente na nossa sociedade atual, tem uma pessoa sofrendo, os outros se afastam. Tem uma pessoa sendo honrada, os outros criticam. Ai, como fulano mudou. Olha lá, ele está de carro novo agora, nem olha para o lado, nem buzinou para mim. Ah, o fulano está sofrendo, eu não vou chegar muito perto, que vai que ele me pede um dinheiro emprestado. Então, o que a Bíblia fala quando nós somos interligados? Preocupe-se em sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que são honrados. Assim, no dia que você estiver sofrendo, vai ter gente do teu lado. No dia que você for honrado, vai ter gente ficando feliz. Essa é a corporatividade sadia do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreve: quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Está tudo conectado. Aquele dedinho lá que está com problema, todos os membros sofrem. Quando um membro sofre, se importe. Quando alguém faltou, liga para essa pessoa. Quando você sentiu falta de alguém, quando alguém estava meio com um semblante difícil naquele dia, se importe com essa pessoa.
Ao mesmo tempo, quando alguém conquista algo, celebre junto, se alegre junto, porque isso faz a gente crescer. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. E por último, nessa ministração da corporatividade, deixa eu te dizer que o corpo de Cristo é multifuncional. Diz assim comigo, o corpo de Cristo é multifuncional. Assim como o nosso corpo, gente. A função dos olhos é completamente diferente da função dos dentes. Já pensou se você tivesse um dente aqui e um olho aqui? Não ia dar. É multifuncional. Cada um no seu lugar vai fazer o corpo viver de forma sadia e alegre. Então, um erro que a gente tem muitas vezes dentro da igreja é a gente querer ser quem a gente não é. É a gente querer forçar uma habilidade que a gente não tem. Sendo que tem coisas que Deus nos deu como dons, talentos e habilidades que são extremamente úteis para o corpo de Cristo. Por exemplo, aqui na igreja nós temos os valentes. Quem faz parte dos valentes aí? Faz um barulho aí. Aê! Inclusive, eu ouvi dizer que tem um jantar de gala essa semana. Nós vamos anunciar daqui a pouquinho sobre isso. Para os nossos valentes comemorarem um ano de trabalho aí, de voluntariado. Nesse aspecto, pessoal, nem todos os valentes têm habilidade de oratória em cima do palco. Nem todos os valentes sabem tocar bateria. Nem todos os valentes conseguem ser sorridentes e simpáticos por meia hora na porta da igreja. Você já pensou que isso é uma coisa difícil? Para algumas pessoas é muito difícil. Então, cada um com a sua habilidade precisa trabalhar para fazer o todo acontecer. Esses dias nós estávamos, agora nesse final de semana, lá no Encontro com Deus, e alguém me disse assim, impressionante, né? Como as pessoas são diferentes, as habilidades de cada um. E eu disse assim para ela, graças a Deus por isso. Se dependesse de eu fazer uma panela que fosse assim de arroz, eu acho que ninguém voltava no encontro por causa da comida. Então, cada um de nós tem habilidades completamente diferentes. Em Efésios 4,16 diz que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Posta para nós lá, Efésios 4,16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Diz aí para o teu irmão aí, você tem uma função. Se você não fizer a sua função, vai ficar faltando um pedaço. Eu sempre falo aquela ilustração que tinha uma equipe de plantação. Eram 3 homens que faziam parte da equipe de plantação. Um cavava o buraco, o outro botava semente e o outro fechava o buraco. Aí um dia o dono da terra estava lá na casa observando a sua equipe de trabalho e ele estava lá resolvendo alguns negócios, fazendo algumas vendas daquela safra e de repente ele olha uma cena esquisita e um cara na frente abrindo o buraco e o outro atrás fechando o buraco. Abrindo o buraco e fechando o buraco, abrindo o buraco e fechando o buraco. E ele no final de alguns minutos chama aqueles rapazes então e diz assim, o que é que está acontecendo aí que vocês hoje enlouqueceram e cada um está abrindo o buraco e fechando o buraco na minha terra inteira? Ele disse assim, chefe, o negócio é o seguinte, é que o Joaquim que lança a semente está gripado hoje. E aí ele não veio, daí eu estou cavando meu buraco, e tu? Eu estou fechando meu buraco. E ninguém está botando a semente. Então às vezes a gente fica na igreja despreocupado em estar suprindo aquilo que é necessário. Despreocupado, alguma pessoa não está bem, alguma pessoa se ausentou por algum motivo, você é chamado a se preocupar que os propósitos de Deus continuem acontecendo e se preocupar também com resgatar essa pessoa. Abre comigo lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 16, depois do livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, não é versículo 16, é versículo 19. Tiago 5,19, coloca lá para nós vamos ler o 19 e o 20. Lá no fiozinho da Bíblia, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro, diz assim, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, olha só, versículo 20. Lembrem-se disso, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Lembre-se disso. Veja no versículo 19 de novo. 19 de novo, coloca para nós. Tiago 5,19. Se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta. Quem aí já viveu afastado de Deus? Quem já não se desviou da presença de Deus?
Você sabia que um dia pessoas foram usadas por Deus para trazer a minha família de volta? Um dia nós já éramos batizados, éramos convertidos, enfrentamos doença na nossa casa, ficamos 2 anos sem conseguir ir na igreja direito. Alguém do meio da igreja, não foi pastor bater lá em casa, alguém do meio da igreja, alguém parente, alguém amigo, foi usado por Deus para nos trazer de volta. Graças a essas pessoas hoje, existem muitas outras sendo abençoadas, existem muitas outras que têm ministério, existem muitas outras. Graças a um André que chamou Pedro para conhecer Jesus, Pedro viveu muita coisa junto com Jesus. Então, entenda que Deus te chama para propósitos muito especiais. E às vezes um desses propósitos é trazer de volta o Joaquim que botava a semente e agora não veio. A Maria, que quem sabe tinha uma parte tão importante, trazia um lanchinho na célula e sumiu. É muito importante a gente se preocupar com a multifuncionalidade do corpo. E ao mesmo tempo, pessoal, é importante você entender que a sua função, que você está presente, é fundamental. Deus não te criou para viver desconectado do corpo. Deus já te deu dons e habilidades. Às vezes a gente precisa poli-las, às vezes a gente precisa capacitar um pouquinho mais para poder viver na prática, mas nós precisamos desejar estar ativos no corpo. E quando eu falo disso, eu não falo só aqui dos valentes que fazem o culto acontecer, que são muito importantes. Eu falo também do seu papel como cristão dentro de casa, o seu papel como cristão na empresa, na rua, do seu papel orando por pessoas que precisam, do nosso papel fazendo essa função com os filhos, com alguém que está perto, com alguém que está sofrendo, coisas que às vezes ninguém está vendo, mas Deus te chamou para cumprir a tua função. À medida que cada um realiza a sua função, o corpo cresce e é edificado. O que Deus já tem te dado de qualidades, de talentos, de funções, que você poderia estar levando para edificar o seu reino? Lá na célula, na igreja, mas também na tua vida, no dia a dia, na tua vida com Deus. Quando nós entendemos isso, pessoal, a corporatividade nos mostra que o corpo, estar como igreja, vivendo como membros desse corpo que Jesus é o nosso cabeça, nos faz entender que vamos crescer em todas as áreas da vida. Nos faz entender que uns com os outros precisamos ser conectados, interligados, e o elo do amor tem que nos vincular. E nos faz entender que cada um de nós tem funções, tem um chamado, tem habilidades, que Deus conta contigo para que o corpo dele nessa terra cresça e seja edificado. Eu vou terminar contando uma história, que eu já falei umas 2 ou 3 vezes, mas tem bastante gente nova, eu vou falar de novo, porque é muito fácil de gravar da corporatividade. O pastor amigo nosso uma vez contou essa história, eu nunca mais esqueci. Que diz que um dia o corpo estava estressado. E naquele dia de estresse, os ouvidos começaram a reclamar dos olhos, porque os olhos nunca prestavam atenção nos lábios da pessoa que estava falando para ajudá-los. Os olhos começaram a reclamar da boca, que eles não podiam olhar para nada que fosse de comer, que a boca já queria colocar para dentro e o corpo estava engordando. E a boca começou a reclamar do nariz, dizendo que o problema era o cheirinho das comidas, e o nariz acabava fazendo ela pecar, porque quando sentia aquele cheirinho daquele bolinho saindo do forno, daquele churrasquinho sendo assado, sentia aquele cheirinho daquele chocolate derretido, então a boca não resistia, e o nariz, muito ofendido, brigou com todo mundo. E ele disse assim: quer saber? Então eu não vou mais fazer parte desse corpo. Eu não vou falar mais com vocês, e tudo que eu tiver utilidade, eu não vou mais servir vocês. E aí o nariz parou de comunicar o cheiro das coisas para a boca. E agora a comida começou a ficar sem gosto. E agora aquele corpo começou a adoecer. E aí os ouvidos diziam assim: mas nariz, olha só, eu estou contigo aqui ajudando a segurar os óculos, e eu não estou reclamando, vamos lá, senão a gente vai se machucar. Ele disse: não, eu não vou mais deixar a boca sentir o cheiro que eu estou sentindo, e a partir de agora, quem começou essa briga foram os olhos e as orelhas. Então a partir de agora, eu não vou mais usar óculos. Se quiser botar óculos, bota em outro nariz, mas não conta comigo mais.
E aí o corpo não conseguiu botar os óculos. Então aquele corpo estava desanimado, estava meio fraco, porque começou a ficar sem fome, porque não sentiu o gosto das coisas. Não sei se alguém teve Covid aí que perdeu o gosto das coisas. Teve uma pessoa da igreja na época do Covid que botou sal no café e tomou achando bom na época, que não sentiu o gosto das coisas. É muito estranho não sentir o gosto das coisas. O corpo começou a ficar desnutrido, começou a andar meio fraco, meio cambaleando. Então agora o nariz se revoltou e não podia mais usar os óculos. E aí os ouvidos ficaram, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Agora os olhos não estão mais tão bons e está faltando vitaminas também, eles não estão enxergando bem. E os olhos disseram, olha, eu estou me esforçando, mas esse nariz aqui, se eu olhar para ele, eu vou ter que ficar vesgo, então eu não vou fazer isso. E aí começaram aquela bate-boca e de repente o corpo meio fraco tropeçou num buraco e caiu de todo o comprimento no chão. Quem é que se quebrou primeiro? O nariz. O que essa história nos ensina, pessoal? Quando a gente não quer fazer parte do corpo, a Bíblia fala que o diabo, em 1 Pedro 5,8, anda como um leão ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a oportunidade que possa nos devorar. Como é que o leão consegue atacar a manada da zebra? Como é que o leão consegue atacar a boiada? Quando está todo mundo junto, ele consegue atacar alguém? Não. Ele vai atacar aquele que acha que consegue andar sozinho. E quando está sozinho, o leão vem e abate. Se você desprezar a corporatividade do corpo de Cristo, infelizmente, há uma grande chance de você se quebrar primeiro, de você se machucar espiritualmente, de você sofrer ataques espirituais. Não seja como aquele nariz rebelde. O meu é feio, coitadinho, mas eu não brigo com ele, porque tem uma função muito boa, muito boa, muito boa. Cada parte do nosso corpo tem uma função muito boa, muito boa. Você foi chamado por Deus com uma função extraordinária. O corpo de Cristo é proporcional, nós vamos crescer em tudo. O corpo de Cristo é interligado, nós precisamos um dos outros. E o corpo de Cristo é multifuncional. Deus te chamou com muitos propósitos para que você viva edificando os projetos dele nessa terra. Aí a vida fica abundante, aí os problemas ficam leves, aí tudo que a gente faz, a gente tem gente torcendo por nós, sofrendo junto com a gente, se alegrando junto, e o reino de Deus vai se espalhando. A luz do Senhor vai dissipando as trevas em todos os lugares que a gente está. Viva fazendo parte do corpo de Cristo. Amém?